Estamos live. Estamos live, exatamente. Eu agora não estou a conseguir vê-la. Já estou. Voltei. Estamos live no Facebook? Sim, senhora. Já Ora está? bem, já sim, senhora. Querida Ana, é um prazer começar uma nova tendência das conversas da Este consigo. Primeiro que tudo, e antes de apresentá-la, quero agradecer muito, porque eu sei que a Ana tem andado ainda mais ativa, se calhar eventualmente do que antes, o que vem um pouco ao encontro do título da nossa conversa, mas primeiro que tudo, muito bem-vinda, muito bem-revinda a Este. A Ana é estudante. Muito Obrigada orgulho. mais. Pois, muito orgulho também para nós, como é óbvio. Portanto, a Ana Lúcia Mendes, que na nossa conversa será apenas a Ana, é licenciada em Informação Turística, um curso que nós costumamos designar por IT, e vamos designá-lo assim ao longo da nossa conversa. E a Ana tem trabalhado desde que concluiu o curso como guia-intérprete, está também há algum tempo na direção do SNATI, o Sindicato Nacional de Atividade Turística, Tradutores e Intérpretes, e está, pelo que eu sei, responsável pelo Departamento de Marketing. Portanto, além de guia-intérprete, além destas funções que desempenha no SNATI, ou no âmbito destas duas atividades, a Ana mantém contactos com operadores, com agências, faz feiras, representa-nos em feiras, tenta, como a Ana me disse, numa conversa prévia, uma expressão que eu achei muito bonita, tenta dar mais visibilidade à profissão. E tenta demonstrar, e o tenta está mal, ela consegue mesmo demonstrar a necessidade que a profissão de guia-intérprete tem de ter a representá-la gente certificada, gente com boa formação. Para a nossa conversa, a Ana sugeriu, depois de nós termos trocado algumas ideias, que o mote para a partida fosse: mas o que é que fazem os guias intérpretes agora, nestes tempos de distanciamento físico, não é? Porque para quem está de fora, um guia intérprete, e eu sei porque conheço alguns ex-alunos, tenho pessoas na família que também são profissionais na mesma área, e sei que vocês andam sempre fora, não andam a passear, isso é outra coisa, é uma ideia muito... muito errada que as pessoas têm, andam sempre por fora, não a passear. Há muitos pontos sobre os quais eu vou gostar de ouvir a Ana falar. Curiosamente, e já tivemos também a oportunidade de falar sobre isto, a direção da Este hoje divulgou uma nota de imprensa a que deu o nome "Afinal o turismo ainda conta". E vamos agora começar a afunilar então para o tema da nossa conversa. O que é que andam os guias a fazer? Porque, como é que o turismo ainda conta, considerando que desde março está tudo parado, não é? Exatamente. Pronto, desde já quero agradecer o convite que me foi dirigido pela doutora Cândida Cadavês. Pela Cândida? Como sabem, fui aluna da EST e é sempre, obviamente, um grande orgulho que colabora convosco no que for preciso. E aproveito desde já também, porque já recebi aqui algumas mensagens, de mandar um beijinho especial para todos os meus professores. Foram anos duros, mas anos que nos deram tudo aquilo que é preciso para termos uma carreira fantástica, e é o que tem acontecido. Portanto, muito obrigada a todos vós desde já, está bem? Relativamente aos guias, como todos sabem, nós não andamos num passeio, muito longe disso. Passear fazemos quando nós próprios temos férias, e para nós tem sido bastante desafiante nesta altura do ano, porque supostamente estaríamos a iniciar a época alta. É desafiante para nós parar dessa forma. Se vocês conhecem guias, e a doutora obviamente que conhece alguns, sabe que nós não conseguimos estar quietos, portanto estamos sempre em movimento. E para nós também tem sido um desafio, tais como para grande parte da população hoje em dia, e neste tempo, obviamente, temos aproveitado para ter mais formações, para estudar mais, pois um guia nunca para, não é verdade? E temos, obviamente, canalizado as nossas forças para preparar o terreno para o futuro, simplesmente.
A pandemia veio mudar completamente a nossa ideia de tudo, a maneira mesmo como atuamos como profissionais, e o que temos feito até agora, e agora falando um bocado do sindicato, por exemplo, nós temos tentado construir ao máximo um novo caminho, novas estruturas, e não estou a falar de estruturas físicas, mas estruturas para que possamos trabalhar com qualidade e em segurança. E aproveito, se não se importar, desde já, suponho que já todos ouviram falar no Clean and Safe, o selo. Era isso mesmo que eu Exatamente. gostava de ouvir falar muito mais. Porque o selo Clean and Safe realmente foi um conceito desde já criado pelo Turismo de Portugal, e numa primeira fase destinava-se apenas a estabelecimentos. Temos, neste caso, os hotéis, por exemplo, os restaurantes, os bares, etc. E é uma forma de podermos promover realmente Portugal a nível internacional. E isso tem corrido muito, muito bem, porque existem vários países que já estão a influenciarem-se nesse conceito para eles próprios terem o dito selo. Obviamente é preciso uma formação de todos e após essa formação terão esse selo. Nos últimos tempos, e essa é a melhor notícia de todas, nos últimos tempos o SENATI, junto com a AGIC, a outra associação obviamente que representa os guias e intérpretes em Portugal, e o Turismo Portugal, temos tido várias reuniões no sentido de nós próprios termos esse selo. Obviamente os guias e intérpretes somos a ponte entre o fornecedor e o cliente, e faz todo o sentido, sendo embaixadores da cultura, somos nós que recebemos esses turistas e mostramos o nosso país da melhor forma, fazia todo o sentido que nós também tivéssemos o selo. O selo foi adaptado, ou seja, não é establishment, mas sim um selo para for professionals complying with health measures, e neste sentido conseguimos 4 formações. 2 delas já foram feitas, uma a 27 de maio, outra hoje de manhã, e 2 que terão lugar a dia 3 e 5 de junho. Foi uma vitória tremenda, desculpa Uma interromper, Ana, vitória, não é? Uma exato, vitória tremenda e uma marca, mais uma vez vai reforçar a necessidade e o claro, facto de que os guias estão sempre em formação, estão sempre em atualização. E a nós vossa, não paramos. exatamente, a vossa profissão é uma profissão de contacto com os outros. E neste Exato. cenário, de facto, tinham de pensar numa estratégia que vos permitisse, de outra forma, naturalmente, manter a vossa atividade. Há formação, com certeza. E como é que é Exato. feita a formação e a monitorização, Ana? Como é que... Bem, isso foi, lá está, eu acho que grande parte das pessoas que estão a nos assistir são do meio turístico, e como sabem, em 2011 a nossa profissão foi liberalizada pelo Estado português. E ao obtermos este selo apenas para guias e intérpretes certificados, eu digo sempre, a profissão não é reconhecida, e aí vem a palavra visibilidade mais uma vez, é uma palavra que se calhar identifica muito bem a minha função no através de inscrições que são feitas diretamente no portal do Turismo de Portugal, as listas passam pelo SENATI e pela AGIC, ou seja, Ana, peço apenas desculpa os por guias... interrompê-la, é que temos aqui uma pergunta que eu acho que tem a ver, à qual eu, nem a Este saberemos responder, mas a Ana talvez saiba. Sim. Aí a pergunta é, infelizmente, passados os 10 minutos após ter recebido um e-mail para a inscrição, já não havia vagas, como posso resolver esta situação? Já lá vamos. Só um instante só para finalizar, mas já Está vou bem. responder a pergunta. Obviamente nós tivemos, e felizmente, porque a promoção foi feita nesse sentido, como vos disse, é preciso mesmo ser guia certificado para poder aceder ao selo, porque no final da formação, cada participante certificado, deixe-me vos dizer que não é preciso fazer parte nem do SENATI, nem da AGIC, pode ser um guia intérprete certificado, e
ele poderá, depois de fazer a formação, pedir o selo a uma das instituições. Simples quanto isso. Relativamente à pergunta, o impacto foi maravilhoso mesmo. A campanha foi lançada na sexta-feira e no sábado grande parte dos lugares estavam esgotados para formação. O que aproveito, e obrigada pela oportunidade de dizê-lo, todos aqueles que não tiveram lugar na formação, pedimos que envie, no meu caso, pronto, para o Senati, um e-mail, para o e-mail cleanandsafe@senati.com, pois haverá abertura de uma ou mais datas. Ainda estamos a negociar aqui com o Turismo Portugal e consoante o número de pessoas que ficaram de fora, terão certamente essa formação. Depois da formação feita, teremos acesso a um certificado e ao selo, que é válido até dia 30 de abril de 2020. Para associados do Senati, o selo será colocado no cartão de identificação, que trazemos sempre ao peito quando trabalhamos, o que é bastante importante e justamente promove a qualidade e a segurança. Sim, era essa a minha questão. Eu conheço essa identificação que vocês têm quando estão a trabalhar. E Se quiser, temos uma. tem que ir sempre comigo, com muito orgulho. Temos um Exatamente. crachá e depois temos um cartão de identificação com o nome, temos um código QR. Desde já também para os associados Senati, neste código QR hoje em dia temos apenas um pouco da formação académica do guia. O cliente pode imediatamente saber um pouco mais do seu guia, mas ele será atualizado também com números de emergência, com toda a informação necessária para que, se um dia tivermos em contato com alguém que tenha o vírus, saibamos como reagir. Portanto, várias inovações e muito em breve sairá um novo cartão. Ótimo. Portanto, mais uma vez podemos reforçar aquilo que já dissemos aqui nestes ainda poucos minutos de conversa, a necessidade da formação, de estar atualizado e a garantia de que o trabalho está a ser bem feito, não só como faziam até agora, mas agora com uma preocupação extra. Temos uma pergunta, sabe de quem, Ana? De quem? De alguém que deve conhecer. Professor Diga. Miguel Brito, diz alguma coisa? Boa tarde. Conheço, sim. Então, o professor Miguel Brito, e já vamos voltar a falar do professor Miguel Brito no final da nossa conversa. O professor Miguel Brito coloca-lhe a seguinte questão: quais são as medidas que os guias sugerem no caso de haver demasiados turistas nos monumentos em setembro e em outubro? Olha, vou responder como o Turismo Portugal nos tem vindo a responder. Nós não podemos prever, e isso está mais do que explícito através desses dias de confinamento que temos vivido. É impossível dizer algo certo para setembro, outras coisas mudam. Mesmo durante a formação, a formadora alertou-nos para estar sempre atentos às mudanças atuais, porque a formação é feita segundo as recomendações da DGS. E será a mesma coisa. Nós acreditamos, e assim nós esperamos, não é? Nós guias e intérpretes, que que o turismo, a roda do turismo, comece a andar e começamos, após a abertura das fronteiras, dos espaços aéreos, que os turistas comecem a vir. Mas, de momento, não é uma preocupação tão tida em conta. E porquê? Porque nada é certo. Nós temos que esperar ainda um mês para ver aquilo que vai acontecer. No entanto, o que eu posso dizer é que cada monumento, neste momento, estou a falar ou dos privados ou do Estado, tem as suas próprias regras. Os autocarros também, por exemplo, nós já sabemos que teremos uma lotação no máximo de 2/3 e a partir daí vamos ter de nos adaptar à situação, porque existem monumentos, por exemplo, em que é autorizado apenas grupos de 10 pessoas. E a partir daí é uma nova era, nós temos que apenas esperar. Eu sei que há muita ansiedade, queremos respostas imediatas
e felizmente, e a grande oportunidade, conjuntamente com o Senat, e temos estado muito próximos do governo, estou a falar não somente da doutora Rita Marques, da SET, mas também do Turismo Portugal. E eles próprios estão a caminhar pouco a pouco e a fazer com que as coisas aconteçam, porque é preciso tempo, apenas isso. E termos, obviamente, noção que nós, guias e intérpretes, trabalhamos com vários fornecedores. Ou seja, se o meu autocarro só pode ter 2/3, eu já sei a priori que se eu tenho que entrar nos Jerónimos, tenho que ter em atenção a lotação que me é pedida nos Jerónimos. Ou seja, nós vamos ter um trabalho a dobrar, mas pensamento positivo e temos que nos adaptar, apenas isso. Não sei se Exatamente. respondi, mas... É conversa, não é resposta, Ana. Nós Exato. vamos conversando. Eu costumo insistir com os meus alunos, e eu estou principalmente ligada a um outro curso, mas costumo insistir com os meus alunos que o vosso setor, a vossa atividade, eventualmente será dos setores mais transversais à sociedade. Ou seja, acontece uma coisinha boa, bora, vocês são impactados positivamente, mas Exato. infelizmente o inverso também acontece. E infelizmente, devido à situação que estamos a atravessar, nós temos aqui a prova de que quem está ligado a este setor, quem está ligado ao turismo, neste caso os guias intérpretes, têm de estar mesmo despertos para a necessidade de uma corrente adaptação, formação e saber o que é que vai acontecendo, não é? Eu comentei consigo, acho que foi ainda antes de nós estarmos no live, que ontem assisti a um webinar sobre património cultural, assim muito de uma forma muito geral para apresentar esse webinar. E uma das questões que foi discutida lá ontem, eu agora recordei-me quando a Ana falou da alteração de capacidade permitida nos autocarros, por exemplo, mesmo aplicando aos monumentos. É engraçado que nesse webinar a que eu assisti ontem, houve alguém que disse que agora nós vamos definitivamente mudar a forma de fruição do património que visitamos. Essa pessoa até deu o exemplo de o que é muitas vezes uma frustração tão grande entrarmos na sala do Louvre para ver a Mona Lisa e não vemos nada, porque temos gente à nossa frente, não é? Agora, enfim, como a Ana disse, vamos esperar pelo melhor e vamos ver qualquer coisa de positiva no meio desta confusão toda. Portanto, uma coisa à partida será certa. A forma como nós vamos fruir o património é diferente. Por um lado, o contacto não é tão próximo, eu estou a pensar em termos de sítios onde vocês costumam levar os vossos turistas, sítios que proporcionam atividades interativas e que agora eventualmente serão desativadas, mas a nossa observação e a nossa proximidade ganham um pouco com isto. Como a Ana deve saber, no dia 18 de maio, em feliz coincidência e simbólica coincidência com o Dia Internacional dos Museus, os museus, espaços museológicos, galerias, foram começando a ser progressivamente abertos, não é? E eu soube ontem também que o Mosteiro dos Jerónimos, e nós, quem passa por fora, muitas vezes fica assustado com aquelas filas, o Mosteiro, imagino, ainda mais, provavelmente, os Jerónimos tiveram, acho que, 50 visitantes ao longo do dia, que seria impensável, não é? Mas esses 50 visitantes tiveram a oportunidade de fruir e usufruir do espaço de uma forma muito diferente, não é? Sim, eu acredito que pouco a pouco, e basta sair um pouco, sobretudo aqui em Lisboa, onde me encontro, nota-se que existe já aquela vontade das pessoas que começam, pronto, a sair, começam a ir ao restaurante. Obviamente, existe ainda uma grande parte das pessoas que têm medo, e outras que aproveitam, e muito bem, para visitar o património português. Também tenho tido bons feedbacks nesse sentido, mesmo conhecidos. Ontem fui visitar o Palácio da Pena, fui fazer isto, fui fazer aquilo, e é super interessante. E eu acho que é a oportunidade, pelo menos nestes tempos, que tiremos algo de bom, fazer com que os portugueses comecem a conhecer um pouco mais
da nossa riqueza e, quiçá, contratar um guia intérprete, pois teremos todo o gosto de vos mostrar o nosso património. Mas eu acredito que as coisas é pouco a pouco, dia após dia, e sejamos positivos em relação a isso tudo, obviamente. Oh, Ana, imagina o seguinte, imagine que agora com este soft opening que está a acontecer transversalmente nos subsetores do turismo, imagine que eu estava integrada num grupo onde a Ana seria a guia intérprete. Que conselhos é que eu, enquanto membro desse pequeno grupo, que conselhos é que a Ana me daria, que indicações é que a Ana me daria? Fazendo parte do meu grupo no contexto atual, é Sim, isso? sim. Olha, desde já vamos ter que ter regras diferentes, dependentemente do sítio que vamos visitar, porque existem monumentos que obrigam o uso, por exemplo, de viseira e máscara, há outros que será necessário apenas a máscara, há outros que querem luvas, máscara e viseira, portanto, dias. Mas para já, obviamente que vou ter que falar um pouco do vírus, não seria eu guia, não é verdade? Mostrar que Portugal de facto é um país seguro, realçar o facto, e até o selo, Clean and Safe, realçar o facto de Portugal ser um país com uma menor taxa a nível de infectados a nível mundial, e depois os procedimentos todos que é necessário, ou seja, o uso do álcool em gel, evitar, por exemplo, filas de casa de banho. No autocarro, os 2/3 de lotação será justamente para que possamos reunir as pessoas que vêm da mesma casa, da mesma família, e separá-las, obviamente, do restante grupo. A partir daí, obviamente, que em cada dia informar para saber quais são as normas implementadas por cada monumento. Isso é bastante importante. Vai ser um trabalho extra dos guias, mas penso que todos nós somos capazes de lidar com isso. E, obviamente, tentar ter um distanciamento social. Os meus turistas, no fim, é aquele abraço, é aquele beijo, é aquela troca de endereço, por vezes, porque criamos ligações muito fortes. Infelizmente, isso vamos ter que aguardar daqui a uns meses, porque evitar, obviamente, o contacto físico e, obviamente, tentarmos não ter amontoado de gente. Nós temos que aprender muitas regras, mas eu penso que será fácil. Eu sou otimista em relação a isso, muito, muito otimista. Claro que sim, tantos anos de prática e uma prática que lhe tem corrido sempre tão bem, naturalmente que se vai adaptar facilmente. Olha, e como é que foi? Tinha uma agenda, não era? Com grupos, e de repente, assim de um dia para o outro, de um dia para o outro, não, no próprio dia, não é? Vamos desmarcar, vamos desmarcar, vamos desmarcar. E como é que é? A Ana ainda tem essa atividade paralela, está no Senato e, portanto, mantém-se muito proativa, está na linha da frente no que toca a ir à procura de soluções, a discutir soluções, a negociar estratégias, etc. E os outros seus colegas? Olha, os meus colegas, o que eu tenho visto, estão a usufruir do tempo para se autopromover, o que eu acho uma ideia fantástica. Eu tenho visto colegas com visitas virtuais na internet, tenho visto colegas que têm feito um website para poder vender diretamente os seus serviços, criado novos itinerários, novos tours, e realmente, quando eu, como profissional, ao ver isto, é com um grande sorriso, obviamente, porque assim nós temos realmente que nos adaptar aos novos tempos, e como vocês, professores, estão a dar aulas via internet, nós também temos que usar o material que nós temos para nos promover e fazer chegar a informação e apelar, promover e dos meus colegas. Uhum, uhum. Nos últimos tempos, quando nós tentávamos falar, era difícil porque a Ana andava
nessa correria de um lado para o outro, em muitas reuniões, em muitas discussões, no sentido de chegar a estas novas práticas necessárias agora. E lembro-me de quando marcámos a data para esta semana, a Ana me ter sugerido o último dia da semana, porque devemos ter boas notícias. E de Exatamente. facto, o Clean and Safe saiu. Então, e agora? Tendo saído o Clean and Safe, a próxima fase é manter as formações, as monitorizações e depois? É assim, nós com o sindicato, agora falando um bocadinho do que nós temos vindo a desenvolver, mais uma vez estivemos sempre muito atentos e próximos, como vos disse, do governo. Eu felizmente a Ana Mendes Godinho, numa feira de turismo, e para quem não sabe, a antiga SET, e ela foi desde sempre uma pessoa muito aberta e consciente da situação que estão os guias e intérpretes nacionais. A partir daí, desde o momento, o pré-confinamento, nós já estávamos a falar com a doutora Ana Mendes Godinho, relacionada hoje em dia, obviamente, com o Ministério do Trabalho, e já estávamos a tentar criar bases para aquilo que nós não sabíamos que vinha aí. Ou seja, um grande resumo disto, nós temos estado muito próximos deles, no sentido de o que vamos fazer agora, quais são as medidas a tomar para proteger um trabalhador independente que acabou mesmo agora a sua época baixa, iria iniciar o seu trabalho, ou seja, já estamos sem trabalhar desde o ano passado, então é um bocado complicado. E desde o início temos trabalhado no sentido, obviamente, lutar pelos direitos, que é isso que nós fazemos sempre que possível, pelos direitos do guia intérprete certificado. Depois, obviamente, que tanto tempo de confinamento, conseguimos projetos que já tínhamos em mente, outros que estão a ser desenvolvidos, e nessa temática, se o guia nunca para, está sempre em formação, criámos os webinars, que tem sido um sucesso desde já, e fiquem... Todos os guias estão aqui presentes, associados do Senat, e convido-vos a participar. Têm sido sessões com mais de 100 participantes e reunimos pessoas que estão um pouco em todas as áreas, ou seja, temos temas variadíssimos e tem sido um sucesso. Começou dia 1 de maio, peço desculpas, e vai-se prolongar até ao fim do mês de junho. Vamos fazer uma pequena pausa, mas é um conceito que voltará no futuro, de certeza. Exatamente, é que todas aquelas medidas que nós tivemos de adotar de um dia para o outro, mais uma vez, devido às circunstâncias, algumas delas provavelmente vão poder ser revistas no futuro, quando voltarmos a poder sair e estar próximos, etc. Mas algumas das medidas vamos mantê-las, provavelmente ajustando-as. Temos outra pergunta do professor Miguel Brito. Comentário? Pergunta. Os guias têm aproveitado este tempo de pandemia para adquirir mais formação. Isso a Ana acabou agora de referir. E depois a pergunta do professor Miguel Brito vai no seguinte sentido. Numa perspectiva holística, tendo em conta a imagem do destino, é ou não relevante dar também formação a guias não certificados para melhorar a qualidade do serviço? Isto é uma pergunta muito boa. Muito boa. E eu sou apologista, eu sou da nova geração. Eu intitulo-me assim, Ana Lúcia Mendes, nova geração que entrou para um sindicato que muito honro, e nesse sentido, quando eu aceitei o convite do sindicato, foi mesmo por tudo aquilo que eu recebi através, por exemplo, dos meus professores da ESTE. Muitos deles são guias e intérpretes oficiais, e eu senti mesmo, e sinto até hoje, que antes de 2011, antes dessa liberalização do turismo, havia um lugar, o guia intérprete era reconhecido. O guia intérprete é uma pessoa que é formada, é certificada. No meu ponto de vista, e eu defenderei sempre, um guia, para ser guia, tem que ter formação.
Ou seja, eu não sou apologista de dar formação a uma pessoa que não é guia. Eu acho que não é correto, porque todos nós guias e intérpretes, e o Dr. Miguel Brito, ele próprio é guia e intérprete, penso que não podemos comparar o professor que tem 4 anos de formação com uma pessoa que tem gosto pela profissão. É preciso muito estudo, é preciso uma formação constante e, neste sentido, pessoalmente não concordo. Para ser guia intérprete é necessário uma formação e depois sim dar formação a todos esses guias, porque o nosso objetivo é ser guia intérprete e realço aqui a minha posição no departamento de marketing nesse sentido. Toda a gente hoje em dia pode ser guia. No entanto, só é guia quem teve formação e é certificado. Percebe? Essa é a nossa imagem de marca. Nós temos que promover o nosso serviço como sendo um serviço de qualidade e apenas tirando o curso. Isto é o que eu defendo e poderei mudar de ideias um dia, mas não. Temos um comentário, é mais um comentário do que uma pergunta, de Inês Mateus, que diz: é importante não esquecer os guias com formação superior na área, mas não são certificados e, no entanto, trabalham como guias. Exato, e nesse aspecto, como vos disse, a profissão está liberalizada, todos podem o fazer, no entanto, um guia continua a dizer: eu tenho 10 dedos, eu sei tocar uma música no piano, é a única que eu sei, mas não sou pianista. E peço desculpa se é um bocado. Estou a botar um pouco de lenha na fogueira, mas se vocês que não têm a formação de guia intérprete estão a exercer a profissão, muito facilmente conseguem fazer essa formação, porque já estão a adquirir conhecimento. E depois, como acontece com toda a gente, ao ter a formação, o nosso horizonte abre, nós ganhamos novas capacidades para poder fazer um serviço de excelência. Nada contra, mas a defender aquilo que eu acredito, obviamente. Sim, exatamente. A formação, naturalmente. Temos Exato, é a única coisa. E qualidade de serviço. uma pergunta da Beatriz JS, que diz o seguinte: Ana Lúcia, ter formação de guia intérprete é, portanto, sinónimo de pertencer a um sindicato ou uma associação, independentemente de ter curso superior? Não percebi a pergunta, desculpe. Eu vou reler. Ana Lúcia, Diga. Sim? estou a ler, exatamente. Ter formação de guia intérprete é, portanto, sinónimo de pertencer a um sindicato ou a uma associação, independentemente de ter curso superior? Não, é assim, quando fazemos o curso de guia intérprete, isso é o meu conselho a todos. Mais uma vez, vamos parar nas políticas, a profissão é liberalizada, a defesa aqui é sobre a qualidade e a certificação, e qualquer pessoa que seja guia sem formação deveria fazer essa formação, pois o seu trabalho seria muito superior, diria. E neste sentido, se eu faço o meu curso de guia intérprete, eu tenho a escolha de poder fazer parte, por exemplo, de um sindicato ou então de uma associação. Não, não é obrigatório, acho que cada um tem a liberdade de fazer aquilo que quiser. No entanto, e pela experiência que eu tenho tido nos últimos tempos, existe um sindicato, existe uma associação para que possamos ser a voz de todos os nossos associados. Hoje em dia, entre o SENAT e a AGIC, somos por volta de 600 associados. E nesta pandemia foi muito importante. Porquê? Porque se eu chegar ali ao Ministério, ninguém vai me atender. Ou se eu entupir o e-mail da Secretária de Estado, ela vai apagá-los todos. No entanto, se houver instituições tais como o SENAT ou a AGIC a serem a voz, aí sim temos uma roda que funciona muito melhor e o nosso trabalho é facilitado. Aproveito o momento para dizer que, por vezes, nós queremos tanta coisa, nós queremos fazer ao máximo, mas as políticas são muito mais complexas do que aquilo que a gente pensa.
ao pertencer a um sindicato ou associação, nós estamos a tentar fazer o melhor para a profissão de guia e intérprete. Apenas isso. Depois é uma questão de escolha. Ana, e vê-se com o que aconteceu recentemente, o Senat e a AGIC estão completamente de parabéns, porque como a Ana disse inicialmente, este selo foi criado com um propósito diferente e o facto de as duas instituições terem conseguido demonstrar a importância de trazer também para o mundo os guias intérpretes é uma vitória tremenda, não é? Muita mesmo, muita. Porque lá está, eu não quero desrespeitar o trabalho de ninguém, obviamente, nós somos, existem muitos guias, mas volto a bater na mesma tecla, guia certificado é uma coisa, e através dessa união entre as associações, através de um trabalho constante, nós pouco a pouco estamos a construir um caminho novo. E, mais uma vez, nova geração, aqui o objetivo é traçarmos caminhos, porque já que a lei não nos protege, nós podemos, através destas pequenas coisas, pequenas e grandes, é só esperarem mais um bocado, mas pouco a pouco sermos reconhecidos como os profissionais que somos. Pois tem-se falado muito no seguinte, que nestes últimos meses, nestas semanas de pandemia, muitos encontros improváveis, muitos momentos de solidariedade de grupos que à partida estavam separados. Trabalhavam naturalmente tendo o mesmo objetivo, mas cada um pelo seu caminho. E é muito bonito de ver o que a AGIC e o Senat conseguiram em conjunto. Mas eu acredito, tenho um bocadinho essa esperança de que entre as pessoas que nos estão a ver agora ou que possam ver mais tarde esta nossa conversa, que haja gente que possa estar interessada em candidatar-se ao nosso curso, à nossa licenciatura em Informação Turística. A Ana já nos falou desses anos que foram trabalhosos, não é? Muito trabalhosos. E eu, no início da conversa, falei daquele mito urbano que não corresponde de todo à verdade, que é o seguinte: ser guia é fantástico e andar sempre a passear. Não é coisíssima nenhuma, portanto, quem está a ver e está com intenções de se candidatar à informação turística, por favor, candidatem, são muito bem-vindos a este. Vejam só esta fantástica representante do curso de Informação Turística que temos aqui connosco. Mas, Ana, quando, assim, um bocadinho aquelas coisas para as pessoas entenderem que um guia intérprete é um profissional que não descansa, que está em constante formação, como nós já repetimos hoje à tarde inúmeras vezes. Como é que é aqueles tours quando está fora uma semana, duas? Isso é muito complicado, vai ser ainda mais. É? Então, conta. Sim, eu muito cedo, logo a seguir a passar o exame de qualidade do sindicato, comecei imediatamente a trabalhar. Já tinha feito alguns pequenos trabalhos, iniciei logo a minha vida profissional nos circuitos. E ser guia não tem nada a ver com aquilo que a nossa família guia há 5 anos e toda a gente pensa que eu ainda passeio. Só acreditam quando eu chego, estou mesmo muito cansada. Passeaste muito. Mas o trabalho de guia é mesmo um trabalho bastante interessante. É preciso, obviamente, muita formação, continuamos sempre a estudar. Nós saímos de casa com a mala, no meu caso, eu fico 1 mês e meio a 2 meses sem vir a casa. E exceto algumas exceções, chego a casa, lavo a roupa e vou embora. Uma profissão lindíssima, eu muito cedo apaixonei-me pela profissão de guia e intérprete e foi graças aos professores da ESTE, muito obrigada, e é maravilhoso nós podermos dar a conhecer a importância do nosso património, da nossa cultura, do nosso país, que é lindíssimo e é isso, e é sempre uma aventura nova. E sim, andamos com as olheiras assim, por aqui, muito cansados, mas acho que quando eles vão embora com aqueles olhos todos a brilhar, maravilhados com Portugal, é um sentimento de dever cumprido e é um orgulho, obviamente, mostrarmos o nosso país. Ana, como é que foi a primeira vez que esteve sozinha com um grupo? Suponho que deve ter passado por um período de estágio ou algo semelhante e de repente disseram, olha, amanhã é são Olha, estas eu pessoas. sinceramente, o meu primeiro serviço foi e acho
peço desculpas, a professora Cristina Carvalho pode estar a ver isto, e ela ajudou-me muito, porque eu sempre tive muito medo de tudo, muito medo de tudo, eu sempre tremia. E eu Antes de recusei ser tanto, guia, depois antes deixou de de ser ser. guia, antes de ser guia. Não, agora venham eles, estamos Exato. aqui. E eu sempre tive muito medo em aceitar qualquer tipo de trabalho. O meu primeiro trabalho foi efetivamente um circuito, eu disse, ou é ou não é? Bora. E o primeiro circuito, tive o azar ou a sorte de ter um motorista que também era novo. Não percebia muito bem, não conhecia muito bem o sul do país e eu iria fazer uma pequena volta a Portugal. E foi bastante interessante, tivemos que ler muito bem o mapa, dormir muito pouco, mas as coisas fizeram-se. O primeiro foi tremido, o segundo, o circuito que fiz, já dominava as coisas e circuito após circuito, trabalho após trabalho, nós vamos aprendendo imenso. Todos os dias aprendemos e é uma profissão fascinante mesmo. Obrigada, Ana. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa à nossa conversa. Pela minha parte, fiquei fascinada com tudo o que aprendi consigo. É fantástico, apesar de eu não ter sido sua docente, isso não tem nada a ver com o que lhe vou dizer a seguir. É de facto muito gratificante para a instituição e eu, enquanto representante da ES nesta conversa, fico de facto felicíssima, muito orgulhosa por ver uma mulher que é uma profissional fantástica, mais do que isso, que vai à luta, que esteve em momentos tão importantes para a recuperação do setor, é de facto fascinante e muito obrigada. Olha, eu Antes que de nos... agradeço. Não, eu agradeci primeiro. Antes de nos despedirmos, eu só queria deixar algumas notas. Portanto, como foi referido ao longo da nossa conversa diversas vezes, a Ana é licenciada em Informação Turística. Temos informações sobre este curso no site da ESTE, nas nossas redes sociais. Sabemos que muitos dos alunos graduados em IT, em Informação Turística, trabalham como guias, como a Ana, fazem alguns estão mais dedicados apenas à promoção, há muitos de vós também a trabalhar em câmaras municipais, ligados também a companhias aéreas, portanto, as saídas profissionais são mais que muitas, não é? Agora, a realidade está a ser um bocadinho inimiga, mas isto rapidamente vamos voltar e, de facto, o trabalho que o Senat e a AGI têm estado a fazer vão ser os melhores instrumentos para se poder voltar a sério. Outra nota, e de facto há coincidências muito engraçadas, Ana. O professor Miguel Brito, que já participou na nossa conversa hoje, o professor Miguel Brito deu-nos uma novidade há relativamente pouco tempo, há um dia ou dois, e eu vou aproveitar, como tem a ver com o curso de informação turística, com a nossa conversa, vou aproveitar também para convidar as pessoas a visitarem também as nossas redes sociais, porque deve estar a cair uma informação sobre uma nova publicação científica, uma revista académica que se chama International Journal of Tour Guiding Research. E o professor Miguel Brito é um dos editores, há mais docentes da ESTE que colaboram, e é muito importante nesta lógica de a profissão estar completamente dependente de uma boa formação, a profissão está também dependente de investigação e de produção de conhecimento, e esta revista de que o professor, onde o professor Miguel Brito é editor, um dos editores principais, vem demonstrar isso. Eram estas notas e dizer que segunda-feira vamos ter outro aluno. Desta vez vai ser o curso de DGH, Direção e Gestão Hoteleira, mas começámos esta nova linha, como eu disse, com a Ana, com a informação turística. Foi um prazer e é um orgulho para este ter falado consigo e ter uma aluna como ex-aluna, uma ex-estudante como a Ana. Parabéns, muito obrigada. Pronto, aproveito, Cândida, para agradecer. Obrigada mais uma vez o convite. Quero mandar um beijinho muito grande aos meus professores, mais uma vez da ESTE, e dizer a todos aqueles que querem realmente ingressar no curso de IT que vale a pena, porque nós saímos do curso com todas as ferramentas necessárias para termos uma boa vida profissional. Portanto, muito obrigada a ESTE e obrigada, Cândida, por tudo.
Obrigada, Ana. Um beijinho. Tudo a Beijinhos, correr tchau. bem.